Se você é o filho que nunca deu trabalho, isso significa que você passou grande parte da sua vida tentando fazer tudo da melhor forma possível. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, você tenta fazer sozinho para não precisar de ajuda e não incomodar ninguém. Sempre que você vai tomar uma decisão, você pensa em como aquela decisão ela pode afetar as pessoas ao seu redor e como que as pessoas que você gosta vão reagir a partir dessa decisão que você tomou. E de alguma forma você tem dificuldade de desagradar as pessoas, seja dizendo não para alguém que você gosta ou tendo algum comportamento que talvez nem seja um comportamento tão difícil assim, mas que de alguma forma pode fazer alguma pessoa não se sentir tão bem assim. Hoje esse vídeo é para você. A gente vai discutir sobre como isso pode prejudicar o nosso desempenho no nosso dia a dia e como a gente pode deixar de ser o filho que tem medo de desagradar para ser só um filho ou ser alguém normal, que às vezes desagrada porque acontece. Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que eu sou a personificação do filho que não deu trabalho. Eu passei toda a minha vida tentando não dar trabalho para os meus pais porque eu já sabia que eles estavam tendo os próprios problemas deles, sabe? Minha mãe e meu pai, eles tiveram eu e meu irmão muito cedo, muito novinhos. Minha mãe ali com 20 anos, meu pai com 20 e poucos, não lembro exatamente agora para esse vídeo, mas eles eram muito novinhos, o que significa que eles não tinham uma vida construída. Então eles tinham que trabalhar muito para correr atrás das coisas e a gente conseguir crescer como família. Então, como eu fui percebendo isso quando criança, né, e eu vi que tava todo mundo ali na correria, eu fui criando esse pensamento dentro de mim mesmo de que eu deveria não dar tanto trabalho assim, porque já estava todo mundo muito preocupado. Então eu cresci com essa ideia na minha cabeça de que, caramba, eu preciso fazer tudo certo, eu tenho que dar orgulho para os meus pais, não posso dar trabalho, né, na escola, por exemplo, tenho que ser tranquilo, porque não quero que a diretora tenha que chamar meus pais para vir aqui na escola, vou tentar precisar deles o menos possível, porque eles estão com o trabalho deles, e aí eu fui crescendo e me tornando esse tipo de pessoa, né, uma pessoa bem individualista em relação a mim, então tudo que eu preciso fazer eu resolvo sozinho, eu geralmente não peço ajuda, eu vou lá, tento fazer, tento resolver do meu jeito. Me tornei uma pessoa que gosta de agradar muitas pessoas também, então se alguém vinha me pedir alguma coisa, como eu mantinha a imagem de ser bonzinho, alguém que não desagrada e alguém que tá ali para ajudar, eu muitas vezes fazia coisas que tiravam o meu tempo, então se alguém vinha me pedir uma ajuda, eu ajudava, se alguém pedia outra coisa, eu ajudava também, não no sentido financeiro de sair prejudicado, mas de ter a minha mão de obra ali, então arruma meu celular, faz essa tarefa aqui pra mim. Eu ia lá e fazia porque eu não queria desagradar as pessoas, eu queria ser aquela pessoa tranquila, boazinha. E eu vejo que hoje isso me prejudicou de várias formas, né? Porque quando a gente vive uma vida em que a gente tenta ser perfeito e não fazer nada demais e agradar todo mundo, a gente acaba vivendo uma vida que é baseada no que as outras pessoas pensam da gente e não no que a gente realmente pensa, sabe? Quando toda atitude ou toda decisão que você vai tomar, ela é pensada para que ela não desagrade o outro do lado, e não exatamente no que você quer, não exatamente no que você deseja, mas que a convivência entre as partes ela seja uma convivência boa. Então, se eu for arranjar um trabalho, por exemplo, eu vou tentar arranjar o melhor trabalho possível para que quando eu possa falar desse trabalho para minha família, seja um trabalho muito legal e que a convivência seja boa e ninguém fique me perguntando se vale a pena ou não eu estar naquele trabalho. Ou então, se eu for estudar para uma prova na faculdade, eu vou fazer alguma prova, a minha nota naquela prova ela tem que ser inquestionável, de forma com que todo mundo olhe e fale, caramba, que nota boa, para que ninguém fique preocupado nos resultados que eu vou ter daqui uns meses, em como vai ser, né, o meu desempenho aqui, para que todo mundo possa ter certeza que caramba, as coisas vão dar certo pro Guilherme. E viver dessa forma é viver em uma cobrança que eu simplesmente não sei quantificar isso para vocês, porque a gente se cobra em todos os sentidos. Há um tempo atrás, hoje estou me tratando, né, e estou muito menos com isso, eu me cobrava em tudo que eu fazia. Não existia uma situação em que eu chegava ali e fazia tipo assim, nossa, eu vou fazer isso daqui minha boca. Não, eu sempre me cobrei em fazer tudo da melhor maneira possível. E assim, é óbvio que fazer as coisas da melhor maneira possível é importante, mas quando a gente se propõe a fazer tudo da melhor maneira possível, a gente fica louco, porque a gente não consegue fazer tudo da melhor maneira possível. Uma hora ou outra você vai fazer uma coisa que você não sabe 100% e que, poxa, como vai ser a sua primeira vez, tudo bem errar, uma hora ou outra você não vai conseguir tirar a melhor nota. E assim, tá tudo bem, é um período que você tá vivendo. E até eu entender isso foi muito difícil, porque qualquer coisa que eu fazia e que dava minimamente errado, eu ficava extremamente angustiado, extremamente bravo comigo mesmo por não ter feito aquilo perfeito. Então, se eu precisava apresentar um trabalho na faculdade e a minha apresentação ela pecou em algum sentido, eu saía totalmente devastado, mesmo que a minha nota ela fosse suficiente para eu passar naquela matéria ou que fosse uma nota razoável. Isso me fazia ficar
tão culpado e tão chateado comigo mesmo. Muitas vezes era difícil eu ver a minha evolução e muitas vezes era difícil eu evoluir porque eu ficava tão triste, chateado com os meus erros que eu acabava ficando sem inspiração para seguir, porque eu não me perdoava, eu não falava que, não, tá tudo bem, na próxima eu vou conseguir. Eu falava, caramba, eu devia ter feito melhor, e eu ficava me remoendo por uma coisa que já tinha acontecido, já tinha passado e que tava tudo bem, mas eu não conseguia identificar que tava tudo bem. E aí eu vou colocar a aveia aqui, pessoal, em iogurte whey, tá? Que é o nosso lanche de sempre. Eu vou colocar 40 gramas. E aí depois de muita sofrência nesse período, chega uma hora que a gente dá um basta, né? Tudo na nossa vida que a gente fica muito assim, chega uma hora que a gente entende as coisas. A gente precisa de maturidade, então o tempo que você vai entender isso, ele vai variar de cada pessoa, talvez você entenda com esse vídeo, mas uma hora a gente chega lá. E aí quando eu comecei a identificar esses períodos que eu tava tendo, eu falei assim, caramba, eu preciso dar um jeito de resolver isso, porque eu tô me culpando em tudo que eu faço, nada que eu faço tá bom. Será que eu vou viver a vida inteira assim, sabe? Infeliz com as coisas que eu tô fazendo? Não dá pra ser assim, não é normal, tá? Se você tá assistindo esse vídeo e acha que é normal ficar infeliz com tudo que você faz, você vá pra terapia, porque não é normal você ficar infeliz com as coisas que você tá fazendo. E aí eu fui buscando soluções, então, pra começar a tratar essa forma com que eu enxergava o mundo, essa forma de perfeição, essa forma de que eu deveria ser perfeito em todas as coisas que eu fazia. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente definir nesse processo é pensar e ter a certeza que quando a gente erra em alguma coisa ou alguma coisa de errado acontece com a gente, muitas vezes não é culpa só da gente. Às vezes uma coisa que você faz, ela não é culpa inteiramente sua. E mesmo que algo que você faça de errado seja culpa sua, tá tudo bem você errar às vezes. Você tem esses créditos para errar às vezes. Acho que é muito importante a gente entender que a gente pode errar. Nada nesse mundo é perfeito, sabe? Tipo, ninguém é perfeito, nada, nenhuma máquina é perfeita. Tudo vai dar algum defeito alguma vez, e tudo bem se você der algum defeito. Um erro que você tem, ele não determina quem você é. As coisas erradas que acontecem com você, elas não determinam quem você é. O que determina quem você é das atitudes que você toma depois que você faz isso. É como você lida com isso, como você planeja não errar mais naquilo, ou então tentar errar menos naquilo. O importante é você reconhecer que alguma coisa deu errado, que tá tudo bem, todo mundo vai errar, a gente vai fazer melhor na próxima. A gente não tem que se sentir culpado pelos nossos erros, porque muitas vezes quando a gente erra em alguma coisa é porque a gente está fazendo aquilo pela primeira vez, ou a gente talvez não seja tão expert em alguma coisa, e todo mundo precisa de um processo de erros para conseguir aprender. Quando você é criancinha e vai começar a andar, por exemplo, você não chega dando vários passinhos, você chega engatinhando e depois você dá um passinho e aí você cai, e aí você começa a andar direito, e aí você começa a andar de novo, e até que chega um momento que você anda certinho. Então quando você começa a falar, você não sai falando todas as palavras de uma forma clara. Você começa com um chiado dali, um chiado daqui, que começa a chamar uma mãe, que começa a chamar um pai, que depois começa a falar tudo errado, mas que depois de um tempo você fica melhor. Então a gente vai fazer umas coisas erradas, a gente vai começar fazendo umas coisas erradas, e tá tudo bem. Esses erros, eles vão fazer parte do processo que a gente tá de crescimento, e sempre vai haver esse processo. Você nunca vai ser pleno em alguma coisa, você sempre vai estar crescendo, você sempre vai estar evoluindo. Isso significa que você sempre vai ter erros em toda a sua vida, sabe? Então, com seus erros, entenda que eles não são culpa sua, eles são parte do seu caminho. Segundo ponto importante pra gente parar de ser essa pessoa que não dá trabalho. Você não é obrigado a resolver o problema dos outros. Quando a gente é uma pessoa assim que gosta de agradar as pessoas, tenta ser bonzinho, muitas vezes a gente se sente na obrigação de tentar resolver o problema do outro. Então, fulano X estragou o celular dele e aí não consegue resolver de forma alguma. E aí ele vai na sua casa no momento que você tá super atrasado, que você vai sair por um evento muito importante, falando que ele precisa que você resolva o problema daquele celular na hora. Você olha o problema daquele celular e fala, caramba, eu vou demorar para resolver isso. E aí o que você faz? Você resolve ou você deixa a pessoa para resolver depois? Essa é uma situação real que aconteceu comigo. E aí, nesses períodos, a gente precisa entender que o problema do celular do outro, dele ter estragado, de ter acontecido alguma coisa, é do outro. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação a isso. Se ele estragou, se ele fez qualquer coisa, ele que se vire. A vida é dele, ele tem as responsabilidades dele. Se eu tô atrasado por alguma coisa minha, eu vou me colocar na frente e resolver esse algo que é meu. Mesmo que o outro fique triste, mesmo que o outro fique puto, não é uma responsabilidade minha. Então eu preciso dizer não pra esse outro e falar, olha, eu posso te ajudar em outro horário,
se eu realmente puder ajudar, mas se de tudo eu não quiser ajudar e eu não puder, isso também não é a minha obrigação. Então eu falo pro outro, olha, eu não vou te ajudar, ou então eu falo de uma forma mais polida, do tipo, olha, não sei ajudar, não sei mexer com isso. A gente precisa começar a dizer não em várias situações da nossa vida, onde o desejo do outro, ou então a vontade do outro, ela é maior, ou ela se sobressai acima dos nossos desejos, ou das coisas que são importantes pra gente. Porque sabe o que eu penso, pessoal? A maioria das coisas que as pessoas têm problemas e que elas vêm pedir alguma coisa pra gente fazer, são coisas que elas geralmente conseguem fazer sozinhas, tá? Na maioria das vezes, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não sabe fazer alguma coisa, e aí ela vem encher o nosso saco. E aí se você diz um sim pra essa pessoa que é preguiçosa e não quer resolver o problema dela, ela vai se tornando cada vez mais preguiçosa. Então, além de você estar criando um problema pra você e tendo que fazer o trabalho do outro, você ainda tá incentivando um preguiçoso a ser mais preguiçoso ainda. Então olha só, é ruim para todos os lados. Se você diz não e diz aqui, ó, resolve isso, meu querido, a pessoa vai ter que dar um jeito de resolver, e eles sempre dão um jeito, viu? Coloquem isso na cabeça de vocês, as pessoas sempre dão um jeito. E aí você, além de estar facilitando as coisas para você, ainda vai estar ajudando o próximo, sabe? Então pensa nisso. E essa questão de responsabilidade, pessoal, ela tem que ficar muito clara na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente fica com dó e fica com peninha das pessoas, mas a gente esquece de ter dó da gente, sabe? Eu esqueço muitas vezes de ter dó de mim mesmo. Então eu vejo uma pessoa numa situação tão ali ferrada e eu fico com dó dela, mas quando sou eu nessa situação ferrada, não fico com dó de mim, ou eu esqueço de ter dó de mim. Então tenha um pouco de compaixão por você mesmo, sabe? E pense se realmente esse sim que você tá dizendo é algo que vale a pena, que faz sentido. Às vezes não vale, às vezes você tá pegando o problema do outro pra você, e você já tá tão cheio de problema, você já tem tanta coisa pra resolver, e você traz mais um problema do outro pra resolver, você perde o tempo. Você poderia estar resolvendo um problema pra você, pra resolver do outro, e aí você vai só se deixando pra trás, é só se deixando pra trás. Às vezes a gente se esforça tanto, sabe, pra ser uma pessoa melhor, pra conseguir crescer na vida, e aí a gente não consegue porque fica preso a essas coisas. E a gente merece focar na gente. Você merece ter só os seus problemas pra resolver e não ter várias coisas dos outros na sua cabeça. Você tá se esforçando, você tá indo atrás, então toma cuidado pra não ficar dizendo alguns sims aí que não valem a pena, sabe? Eu acho que inclusive falar não vai te ajudar muito a ter um filtro sobre as pessoas que você tem na sua volta, porque muitas vezes a gente tem pessoas na nossa volta que não são nossos amigos, não são colegas, não são familiares, são pessoas que só estão ali se aproveitando do nosso sim. E a partir do momento que você começa a dizer não e fala, eu não vou fazer isso, você vê quem realmente é seu amigo, porque o seu amigo, ele vai estar ali porque ele gosta de você, da sua pessoa, do seu bem-estar. Então, se você não tá gostando, ele vai ficar super de boa em relação a isso, se você dizer o não pra ele, porque ele sabe que aquele não é o melhor pra você. Você tá fazendo isso por você. Mas se a pessoa, ela só se aproveita do seu sim, ela tá só ali porque você faz as coisas pra ela, a partir do momento que você começa a dizer não, você se torna inútil para essas pessoas e elas vão te abandonar. Então isso serve de filtro também, sabe? Para as pessoas que você tem em volta, para você entender o ambiente que você está rodeado e quem vale a pena ficar perto ou não. Eu acho que isso é super importante. Por último, essa é sobre tomar decisões, e é que eu acho que faz mais sentido, tá? Até anotei aqui. Se o outro não gosta do caminho que você segue, mas esse caminho é o que você quer seguir, sinta muito pelo outro e siga o seu caminho. Muitas vezes a gente se vê nessa situação em que as nossas decisões elas podem afetar a forma com que as pessoas elas vão enxergar a gente ou a forma com que as pessoas se orgulham da gente, mas no fundo a gente sempre sabe o que é melhor pra gente. No fundo você sabe o que vai ser melhor pra você e o que vai te deixar feliz. E se você se vê diante de uma decisão em que vai desagradar os outros, mas vai te deixar mais feliz, não hesite em tomar essa decisão. Tome essa decisão. No fim das contas, quem vai dormir lá com a cabeça cheia no travesseiro e infeliz com a vida que tem é você, não é ninguém que tá ao seu lado. Mais vale você dormir tranquilo com a cabeça no seu travesseiro, sabendo que você tomou a decisão certa e que desagradou uma pessoa ou outra ali, do que tá agradando várias pessoas. Mas aí toda noite, quando você vai dormir, você vai sentir que você não tá seguindo o caminho certo, que você tá naquele lugar que você não deveria estar da sua vida. Isso daí conta muito no fim das contas. Quando você se vê tendo uma noite de sono e essa noite de sono ela for o momento em que você vai deitar feliz pelas coisas que você fez e pelas decisões que você tem tomado, você vai entender que realmente faz sentido você seguir de acordo com o que você realmente quer, do que ficar pensando no que você faria caso fosse agradar os outros ao seu redor. Podem ter certeza disso. Agora eu vou comer o meu lanchinho aqui de whey bem bom, com bastante proteínas. Nesse vídeo que eu assisti no canal do César, ele disse no fim das contas, o importante é você apreciar a luz do sol e saber que você tá fazendo o que você pode. Eu queria reforçar essa frase dele aqui também com vocês no final. Vão ter momentos em que a gente vai se sentir cansado, em que a gente vai sentir que não tá sendo o suficiente, mas eu acho que o importante é a gente entender que a gente tá fazendo o nosso melhor todos os
os dias quando eu acordo, eu tento fazer o meu melhor. De alguma forma, aquilo não foi o melhor que eu gostaria de ter feito, foi o melhor que eu pude fazer. Ninguém acorda um dia pensando que vai fazer o pior dia da vida dele. Todo mundo acorda com esperança, todo mundo quer finalizar o dia bem. Às vezes a gente consegue, às vezes não. O importante é a gente entender isso, que beleza, talvez hoje eu não tenha conseguido, mas amanhã eu posso me esforçar para conseguir um dia melhor, e depois de amanhã melhor. E depois pode ser que eu tenha um dia ruim, mas eu vou me esforçar de novo para ter outros dias melhores. Então é a gente entender que a gente está se esforçando e contemplar o presente que a gente está vivendo, sabe? Então, beleza, tô me esforçando agora, tá tudo bem. Vou finalizar minha tarde olhando o pôr do sol aqui. Olha que dia lindo, fiz o que eu pude, trabalhei no que eu pude. Tô correndo atrás das coisas que eu quero. Muito obrigado por terem me assistido aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no meu canal para mais conteúdos como esse. Um abraço, até mais.